Há 50 anos nascia uma casa feita de palavras, ideias, sons e emoções. Um espaço onde a linguagem se tornou ponte, onde o pensamento se transformou em arte e onde o conhecimento ganhou voz. Esta é a história da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas da Universidade do Minho, que se cruza com a própria história da Universidade. Meio século de cultura, de investigação, de pessoas que acreditam que compreender o mundo é o primeiro passo para o transformar. Olhando para trás, é um percurso já muito longo, se o formos a medir em anos, mas se me perguntarem realmente como é que eu me sinto em relação a esse tempo e esse espaço que passou, que já são mais de 40 anos, parece-me que foi muito rápido e foi toda uma experiência de vida profundamente marcante. De algum modo eu digo que sempre que tenho duas casas, uma é a casa onde nasci, em Braga, a casa dos meus pais e dos meus irmãos, e outra casa é de facto a Universidade do Minho e a Escola de Letras, como eu lhe chamo, enfim, porque este termo abarca tudo. O primeiro nome, enfim, o primeiro termo que me ocorre é a dimensão de companheirismo criada desde o início. E foi embarcar numa escola que parecia na altura estava de facto muito incipiente, as instalações eram absolutamente precárias, mas isso até acrescentava uma dimensão de que tudo estava para ser feito. Portanto, eu senti que iria ser parte de um mundo em construção. E era um mundo em que eu acreditava e um mundo em que ainda acredito. O mundo das letras, o mundo das artes, o mundo dos livros, o mundo da cultura e também o mundo da pedagogia, em que, desde sempre, eu senti que havia espaço para criar relações de trabalho profundas, relações de trabalho eficientes e aliadas àquilo que eu desde sempre desejava fazer, que era a investigação. Em 1975, Portugal vivia um tempo de mudança. Nesse contexto foi criada a Universidade do Minho e com ela a Unidade Científico-Pedagógica de Letras e Artes, o embrião do que viria a ser a nossa escola. A primeira aula deste domínio de saber decorreu em 1975, no Largo do Paço, a 16 de dezembro, pela professora Ellen Santos Alves, em inglês, para estudantes de Relações Internacionais. Foram criados os cursos de letras, voltados para a formação de professores, uma necessidade urgente do país. A missão era clara: formar cidadãos críticos, valorizando as letras e artes como pilares de uma sociedade livre e consciente. Em setembro de 1978 foi criado o Centro de Estudos Portugueses. Então eu era assistente na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Foi aberto um concurso, concorri. Depois, muito pensar, não foi fácil, eu decidi vir para a Universidade do Minho, aí pelos anos 80. As circunstâncias eram completamente diferentes, não é fácil imaginar como era. Nós estávamos instalados no edifício na Rua Dom Pedro V, eu lembro-me que o meu gabinete era num quarto, estava eu, o professor Lúcio e a professora Virgínia Pereira. Ao lado era outro quarto onde estava o professor Aguiar Silva e docentes do Departamento de Estudos Portugueses. Na sala de jantar começou ali o início de uma biblioteca, na altura chamava-se Centro de Estudos Portugueses, mas ia para além dessa área, que depois veio a ser a Biblioteca Centro de Estudos Humanísticos. Lembro-me, já agora episodicamente, que houve por essa altura, uma reunião de todo o pessoal da Universidade de Minho em Guimarães, de confraternização, e que na preparação viu os primeiros computadores em ação. E o que foi a Unidade Científica-Pedagógica Letras e Artes em 75, mais tarde veio a ser o Instituto de Letras e Ciências Humanas, agora a Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas, sempre num grande crescimento até ser praticamente uma escola completa, não é? Com todas as áreas.
Com o tempo, a unidade orgânica cresceu e reinventou-se. Tornou-se Instituto de Letras e Ciências Humanas, consolidando a investigação nos estudos literários, linguísticos e culturais e abrindo-se ao mundo. O Centro de Estudos Portugueses alargou o seu âmbito e transformou-se no Centro de Estudos Humanísticos. Mais tarde, surgiu um centro em Filosofia, o Centro de Ética, Política e Sociedade, marcando novas etapas de excelência científica. Para promover o multilinguismo e dar resposta à crescente necessidade de aprendizagem de línguas estrangeiras, criou-se em 2009 o Babelium. Num tempo de rápidas transformações tecnológicas, o Instituto apostou em novas áreas do conhecimento: as línguas aplicadas, os estudos orientais, a filosofia política e as humanidades digitais. A música, o teatro e as artes ganharam casa própria, voz própria. E em 2021 o sonho tornou-se realidade. Nascia a Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas, a ELAS. Hoje, a ELAS é uma escola viva, aberta ao diálogo entre culturas, línguas e expressões artísticas. 7 departamentos, 2 centros de investigação, 8 licenciaturas, 11 mestrados, 5 doutoramentos, uma biblioteca e centenas de investigadores e estudantes de todo o mundo. O intercâmbio e contacto permanente com o mundo académico internacional, através de programas Erasmus, Aliança Arcos, Mais Digital, cursos de associação, protocolos de cooperação, permitem uma abordagem global e profunda às ciências humanas. O seu centro de línguas, Babelium, oferece uma porta complementar de ligação entre a academia, a sociedade e os setores educativo e empresarial, dinamizando espaços de desenvolvimento intercultural e multilinguístico. Aqui, a língua portuguesa, em todas as suas variantes, cruza-se com as línguas do mundo. A filosofia encontra a música e o teatro. O pensamento transforma-se em ação. A tecnologia ganha sentido nas humanidades e o conhecimento transforma-se em humanismo. Lançamos hoje a Biblioteca Digital. Olá a todos, chamo-me Pavel, sou da Rússia. Olá todo mundo, eu sou Jéssica e eu sou do Congo. Então, Jéssica, como te sentes a estudar na ELAS como estudante estrangeira? A ELAS é um lugar onde a liberdade é celebrada. Sinto-me em casa, mesmo longe da minha. Obrigada. Muito bom. 50 anos. O nosso livro continua aberto. Continuamos a escrever a nossa história, feita de pessoas, de palavras e de sonhos. A ELAS é herança, mas é também horizonte. Estou certa de que no futuro a ELAS continuará a evoluir, continuará a acompanhar os desenvolvimentos sociais e tecnológicos em curso, sendo capaz de responder aos desafios que esses desenvolvimentos nos trazem. A ELAS é o espaço onde o passado inspira o futuro e onde o futuro começa em cada um dos nossos estudantes. ELAS, a força das humanidades e das artes no mundo de mudança.